Palmas para Jesus. Obrigado, Santo Deus de Israel. Boa noite a todos. Vamos sentar, fique à vontade. Em nome de Jesus, essa alegria já chegou lá no trono da graça, igreja. Tenho certeza absoluta. Bem como você que está agora nos acompanhando pela internet, sinta-se em casa, pois a sua casa é a extensão desse lugar. Um abraço a todos vocês, um abraço do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Pai, em nome de Jesus, por tudo que o Senhor tem preparado para nós. Jesus Cristo é aquele que veio nos ensinar como tomar posse das bênçãos sem medidas. Ele nos instrui, nos molda no caráter do Deus vivo para que o inimigo não nos atrapalhe a sermos felizes. Então, Jesus Cristo, além de ser o Salvador, o grande amor de Deus, o amor poderoso de Deus, ele é um instrutor, ele é um professor. Ele é o nosso professor, amém? Ele nos ensina a tomarmos posse, visto que ele já pagou o preço, lá na cruz. Isto já está feito, preste atenção. Você sabia que Jesus já pagou o preço na cruz? Tudo é nosso. Já é tudo nosso. Olha, aqui se fala sempre todos os cultos em família. Então eu vou repetir, a família abençoada já é nossa. Amém. Os filhos abençoados já são nossos. Amém. O casamento abençoado já é nosso. Amém. O emprego, o trabalho, a vida financeira abençoada já é nossa. Amém. Mas se ainda não temos tomado posse disso, é porque nós não temos ainda dado ouvidos ao professor, ao mestre. Nós ainda não temos parado para ouvi-lo como deve ser feito. Porque na medida que você passa a ouvir Deus falar, Jesus falar, dar atenção à palavra, você começa a ver estas coisas acontecerem na sua vida. Então, cabe a nós precisamos ouvir Deus. Existem coisas aqui que precisam ser abertas para nós. Muitas vezes nós falamos assim, Jesus, abre uma porta para mim. Jesus, abre uma porta de entendimento aqui, eu não estou entendendo, Senhor. Eu não estou conseguindo entender a sua palavra. Eu não estou conseguindo progredir no conhecimento do Senhor. É o que nos falta, é isso. Então as pessoas, quando elas não conseguem progredir no conhecimento de Deus, sabe o que as pessoas fazem? É natural. Elas começam a se esfriar na fé, se afastar. Aí, arrumam vários motivos para se afastar da palavra de Deus. Eu não estou gostando, não está legal. Aí começa a falar, mas é porque ele não conseguiu progredir no conhecimento de Deus, é porque ele não parou para ouvir. Então o que nos cabe é só ouvir Jesus falar, abrir o coração e dizer assim, Senhor, fala comigo hoje, preciso te ouvir, eu só preciso te ouvir, se eu te ouvir, vai entrar no meu coração, vou tomar posse, e o que o Senhor já pagou lá naquela cruz, é meu. Amém? Mas o que acontece? Acontece que nós temos olhos escuros. Escuros não é de cor, não. É que não estamos enxergando esta vitória que foi conquistada naquela cruz, com aquele sangue puro e inocente. Porque nós temos olhos fechados, normalmente, nós andamos sem rumo e começamos a precisar de apoios para poder caminhar. E às vezes nós nos apoiamos em coisas que não nos levam para as vitórias, nos levam para as derrotas. E sem enxergar, você não consegue acordar de manhã e dizer, hoje o dia vai ser bom. Você não consegue dizer, o meu filho é uma bênção, se os seus olhos espirituais estiverem fechados. Nós precisamos de olhos espirituais
abertos. Vendo Deus, você vê as forças malignas. Homem de Deus, eu não quero ver as forças malignas. Não, meu amigo. Você vai ver que elas não têm poder sobre você. Mas quando você não vê Deus, você vive com medo. É difícil de viver. Então você só consegue ver perdas. Só vou perder, só vou perder, só vou perder. E então vem o desânimo, a tristeza. E aí você começa a ficar dependente de pessoas. E aí acabou. Aí fica muito ruim a vida. Mas você precisa enxergar Deus. Quando você enxergar Deus, você vê as vitórias que esse Deus tem para você. Abra, por favor, Mateus capítulo 5, versículo 8. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Uma pessoa que tem um coração puro, ele já vê Deus. E quando a pessoa passa a ver Deus, acabou os problemas. Porque você vê sempre uma solução. Você sempre vê uma saída para você. Você sempre vê Deus trabalhando a seu favor. Problemas virão. Sempre virão. Mas vendo Deus, você vê a vitória. Quando Davi esteve diante daquele gigante, antes de olhar para o gigante, ele estava vendo Deus. E ele foi tão confiante na batalha contra o gigante, que ele disse: hoje mesmo o meu Pai, o meu Senhor, vai colocar você na minha mão. Mas diante dos olhos humanos, era impossível Davi vencer aquela dificuldade. Mas os olhos de Davi estavam abertos. Ele viu que o Deus dele é muito maior do que qualquer dificuldade. De cada vez e vive bem. O que é que nós precisamos então para ver Deus? Você meditou no versículo? Felizes as pessoas que têm um coração puro. Tendo um coração puro, você vai ver Deus. Esse é o trabalho do Mestre Jesus Cristo, purificar o nosso coração. E o nosso coração espiritual é aqui, é a nossa mente. Purificando a nossa mente, nós vamos ver Deus. Então, em qualquer situação, você é mais do que vencedor. Você vai ver a vitória sempre. Olha, até na morte você vê vitória. É possível isso? É, porque Jesus viu na morte, na cruz, a vitória do povo. Jesus viu a entrega dele como uma grande vitória. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Preste atenção, em qualquer situação, você é mais do que vencedor. Nós, por falta de enxergar, infelizmente, quando se coloca na nossa frente, filma aqui, homem de Deus, uma pedra deste tamanho. E normalmente nós nos prostramos diante de uma pedrinha dessa. E vemos essa pedra como uma grande montanha, uma grande dificuldade. Quando você passa a ver Deus, você pega a grande montanha e põe dentro da sua mão e diz: eu te dominei. Em nome de Jesus. O Senhor nos colocou nesta terra, nos criou, abaixo somente dEle. Somente de Deus. Nós estamos abaixo somente de Deus, diz a palavra. E por que é que nós ainda nos curvamos
há tão pequenas coisas, pequenos sentimentos, pequenas aflições, medos, traz angústia e apavora. É por falta de ver Deus. Todos vocês são de Deus. Você que está em casa, você é de Deus, do Deus vivo. O que nós precisamos é de poder ver Deus. E para ter esta visão, nós precisamos de um coração puro. O que é que Satanás faz aqui na terra? Ele age 24 horas do dia para sujar o coração da pessoa, para ela não ver Deus. Esta é a grande batalha. Esta é a grande batalha. Quando você tem um coração impuro, você não consegue ver a vitória. Homem de Deus, mas o que é que traz impureza para o meu coração? Está na palavra. Por favor, Marcos capítulo 7. Versículo 14 a 23. Jesus chamou outra vez a multidão e disse: escutem todos o que vou dizer e entendam. Tudo que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam, ele diz. Olha como Jesus, ele já não pregou mais a palavra. Eu vejo Jesus aqui já chorando. Eu vejo Jesus aqui soltando lágrimas e dizendo: por favor, entendam o que eu vou dizer para vocês. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que eu vou falar para vocês. Não é o que vocês estão comendo, porque na época se falava muito que os alimentos, certos alimentos, que tornavam a pessoa impura, por causa das tradições religiosas, da religiosidade. Não é isso que te torna impuro. Muitas vezes as pessoas falam de vestes. Aquela mulher usa uma veste muito curta e ela é impura. Não, não é assim. Não é bem assim. Não é isso que vai tornar o coração da pessoa impuro. É o que está aqui. É o que sai dela. Mas nós andamos decentemente, homens e mulheres, para não levar o outro a julgar. Porque quando nós levamos os pequeninos na fé a julgar, eles pecam e nós somos então culpados desse pecado. É por isso que o cristão anda decente, mas não é uma veste, ou isso ou aquilo que vai tornar o coração da pessoa impuro. É o que sai de dentro da pessoa. Presta atenção, quando Jesus, no versículo 17, se afastou da multidão e entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram o que queria dizer esta comparação. Então ele disse: vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura, porque não vai para o coração, mas para o estômago e depois sai do corpo. Com isso, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimentos podem ser comidos. Ele continuou: o que sai da pessoa é o que faz ficar impura, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Notem bem, se é isso que nos impede de ver a Deus, porque sujou o nosso coração, isto é, os nossos olhos estão impuros,
se é isso que está nos atrapalhando, é contra isso que nós temos que lutar. Quando você tem problemas familiares, de ordem de casamento, de ordem com os filhos, com o marido, esposa, ou no trabalho, com colegas de trabalho, aonde for, se você tem esses problemas com essas pessoas, não são essas pessoas que têm autoridade para derrubar o seu dia, acabar com você. O que está acabando com você é que você não está enxergando com olhos de Jesus. Você não está vendo como Jesus vê. Se você tem coração puro, se você é uma pessoa de olhos limpos, se você é uma pessoa purificada pelo Senhor, em qualquer situação você vai vencer aquela dificuldade. Você compreende isso? Mas quando vem a dificuldade, o que nós logo imaginamos? Essa pessoa não gosta de mim. Todas as pessoas aqui me detestam. Eu não tenho valor. Eu não consigo vencer. Você desanima no trabalho, desanima em casa. Você não consegue abençoar os seus filhos, porque você vê os seus filhos como pessoas que estão fazendo coisas más, ruins, e de que não tem saída. E quando nós não abençoamos, então realmente Satanás trabalha. E acaba com nós, com a nossa família, com tudo que temos. Nós temos que abençoar nosso trabalho, nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, nossos pais. Nós temos que estar constantemente abençoando. Mas para isso nós temos que ter olhos abertos. Nós abrimos muito a porta para o mal entrar na nossa vida. Nós abrimos muito a porta. Olha, uma pessoa que tem problemas financeiros, é porque ela abre a porta para o espírito do inferno entrar e colocar o desespero, o medo. Aí você já não tem mais a fé que Deus pode dar, então não acontece. Nós abrimos a porta para o inimigo. É porque nós não temos olhos abertos para enxergar isso. Somos todo confusos, cheios de dúvidas, justamente porque não temos visão aberta para enxergar como resolver e quem pode resolver. Aí, por falta dessa visão clara, passamos até a duvidar de Deus. Deus se esqueceu de mim. Deus me abandonou. E se Deus não funciona? Isso é conversa de crente, isso é conversa de pastor. Sabe uma coisa? Aquele pastor só quer meu dinheiro, mais nada. É porque você é um completo cego. Simplesmente você é cego. E quem tem olhos abertos compreende, diz, olha, pai, perdoa, ele não sabe nem o que ele está falando. Ele é cego, porque o Senhor não obriga ninguém a pagar nada, principalmente nesse ministério. Aqui tudo é de graça. Mas Satanás entra no coração da pessoa, cega ele de tal maneira, porque a mente dele está tão suja, que ele não consegue ver a vitória. Ele não consegue ver. Então, felizes são aqueles que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. O que suja seu coração é o que você está falando, o que você está pensando. Satanás está dominando a sua mente. Aí quando você pensar que não, já acabou com tudo. E se uma hora dessa você enxergar, você vai falar, poxa vida, como eu fui enganado. Eu estava tão bem encaminhado e Satanás me enganou. É assim que acontece. Olha, por falta de ter um coração limpo, nós não conseguimos enxergar o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Abram, por favor, Colossenses, lá no Novo Testamento, carta aos Colossenses, capítulo 1. Meu amigo e minha amiga, quando você tem olhos abertos, um coração puro, você começa a ver coisas que você nunca pensou e imaginou que pudesse ver. Apóstolo Paulo fala sobre isso. O que nunca ninguém pensou, nem imaginou que pudesse acontecer, é isso que vai acontecer com aquele que ama a Deus. É algo muito forte. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas.
Quem é esse ele? Jesus Cristo. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Então existe um Deus invisível. Vamos partir por esse ponto. Existe um Deus invisível. Mas Jesus é a revelação visível desse Deus invisível. Jesus é a palavra. Se você tem coração puro, meu irmão, você está em casa, você está no seu trabalho, você abre a Bíblia. Jesus é a palavra. E você começa a ler a Bíblia. Ouvir uma ministração. Se você tem coração puro, você começa a ver Deus. Deus me deu essa direção. Deus me deu essa orientação. Deus falou comigo que hoje eu saio daqui curado. Deus mostrou para mim que eu estou no caminho certo. Deus mostrou para mim o quanto Ele me ama, como eu sou importante para Ele. Meu amigo e minha amiga, Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. A partir do momento que você tem coração puro, você abre a Bíblia e começa a ver Deus falando com você. A pessoa que entra aqui, ou que está em casa, que tem um coração purificado, e isto é gradativo, não vem de uma vez. Deus vai fazendo isso acontecer dia após dia. A pessoa que tem um coração purificado, ele já não olha mais para esse homem que está pregando aqui. Ele olha através do pregador. Ele não vê mais carne. Ele enxerga além da carne. Isto é, ele não vê mais natureza humana. Ele enxerga além da natureza humana. Ele vê Deus usando um homem para falar com ele. Essa é a diferença. Mas o homem que tem coração sujo, ele olha só para o homem. Ah, aquele homem? Quem é aquele homem para falar isso comigo? Quem é aquele homem para abrir a Bíblia e pregar desse jeito? Como é que aquele homem pode falar um negócio desse? Porque o coração dessa pessoa está tão sujo que ele só enxerga a natureza humana. Ele não vê o Espírito de Deus falar. Por isso o milagre não acontece. É por isso que você vê alguns despontando em todas as áreas: financeira, familiar, casamento, profissional, trabalho, e vai crescendo, enquanto que outros ficam parados. Aquele que está crescendo, ele está enxergando além da natureza humana, ele já está vendo Deus falar. Essa é a diferença. Por isso que o povo de Nazaré cresceu muito pouco naquela época. Depois eu nem sei como ficou. Creio que eles devem ter reconhecido que aquele homem era o enviado de Deus. O povo de Nazaré recebeu poucos milagres, porque não conseguiu enxergar o Espírito de Deus falando. Eles olhavam para o filho de Maria e de José. Ah, esse rapaz aí, que nem estudou, quem é esse rapaz? Então poucos milagres ali ele pôde fazer. Essa é a diferença. Meu amigo e minha amiga, se você quer crescer, se você quer despontar em todas as áreas da sua vida, busque a purificação do seu coração. Tem pessoas que são capazes de dizer assim: não adianta ir à igreja, não resolve a minha vida. É porque seu coração está sujo. Purifique-se em Cristo. Busque isso. Seu inimigo não é o seu filho, não é a sua filha. O seu inimigo não é o seu colega de trabalho, nem o seu patrão, nem o seu empregado. O seu inimigo não é seu marido, nem sua esposa. O seu inimigo não é seu vizinho. É você que não está enxergando. É você que não está vendo. Então o que eu tenho que fazer, homem de Deus? Eu quero ver a revelação visível do Deus invisível. Busque a purificação do seu coração. Isso é um trabalho entre você e Deus. Aí você vai começar a dedicar a sua vida, ou melhor, você vai começar a dedicar a sua força para você. Buscar para você. Enquanto que você é cego, você não pode guiar um outro cego, porque senão os dois vão cair no buraco. Então o que é que você precisa fazer? Senhor, abre os meus ouvidos, abre os meus olhos, abre o entendimento. Eu quero te conhecer mais. Eu não aceito servir um Deus
tão glorioso, tão majestoso, tão poderoso e ainda sofrer, visto que a tua palavra já diz que o Senhor naquela cruz já levou toda enfermidade, todo sofrimento, toda angústia, todo medo, toda depressão, o Senhor já tomou sobre si, e por que é que eu tenho que carregar isso ainda? Logicamente, Senhor, obviamente eu não estou te vendo. Eu não consigo ver que o Senhor já levou isso sobre si. Então, por favor, abre os meus olhos. E aí você começa a ter uma comunhão com Deus, isto é, com o Senhor Jesus, porque Ele é o caminho que te leva a Deus. Então, você começa a ter uma comunhão com Ele, você começou a desejá-lo. Eu quero isso. Eu quero esse Deus para mim. Então, meu amigo, você tem um particular com Ele. Aí a vitória vai acontecer. Deseja isso acima de todas as coisas. Olha só, lógico que alguém vai dizer assim, mas homem de Deus, não é tão fácil assim. É verdade, eu concordo com você. Abra, por favor, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 8 a 10. Filipe disse a Jesus, olha para mim, Filipe era um dos que andavam com Jesus. Filipe era um discípulo. Filipe amava Jesus. Filipe é aquele que foi chamar Natanael. Ei, Natanael, chegou aquele que nós estávamos esperando. Chegou o nosso Senhor, o Salvador, chegou, Ele chegou. De onde Ele é? Ele é de Nazaré. Então Natanael disse, mas será que pode ser alguma coisa boa de Nazaré, Filipe? Você não está ficando maluco, não, Filipe? Não, é Ele, Ele chegou. Mas olha o que Filipe fez aqui. Filipe disse a Jesus, Senhor, mostre-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Olha para mim. Filipe ouviu tão profundamente a palavra que saiu dos lábios de Jesus Cristo, do homem de Nazaré. Ele foi tão atento, tão atento, tão atento, tão atento, que ele chegou ao ponto de dizer assim, mestre, mostra para nós quem é o Pai, e então eu não vou precisar de mais nada. Olha para mim. Ele quis dizer assim, Jesus, deixa eu ver o Pai, porque se eu ver o Pai, eu não preciso de mais nada. Já conquistei tudo. Tudo que eu preciso já então eu tenho, porque eu vou ver aquele que pode me dar todas as coisas. Então eu preciso ver quem? Deus. E para ver Deus eu preciso de quê? De um coração puro. Filipe disse, mestre, me mostra Ele, eu quero ver Deus. Ei, olha para mim, você está vendo Deus? Filipe disse, olha, mestre, mostre-nos o Pai, assim não precisaremos de mais nada. Isto quer dizer que já temos tudo. Olha só, quando você vê um homem que caminhava triste nessa terra, sofrido, angustiado, que não dava nada certo, de repente ele começa a ler a Bíblia. De repente ele começa a se interessar por Deus. E de repente a vida dele muda. Vida financeira muda. Casamento muda. No amor muda. Filhos mudam. Tudo muda. Pode ter certeza que ele está começando a ver Deus. Não é porque ele virou crente, não. Porque o que tem de crente com a vida arrasada não é só ser crente, é ver Deus. Então Filipe chegou ao ponto de dizer, mestre, se isso tudo que o senhor falou até aqui é verdade, eu quero ver o Pai. Porque então eu já vou ter tudo o que eu preciso para ser simplesmente mais do que vencedor. Olha só o que o Senhor Jesus disse. Jesus respondeu no versículo 9, faz tanto tempo que eu estou com vocês, Filipe, e vocês ainda não me conhecem? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você me diz, mostre-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Pronto, resolveu.
Quando você começa a ler a Bíblia e entender, você começa a ver Deus. Sabe por quê? Porque você está com um problema em certo dia e abre a Bíblia e começa a ler. E o Senhor fala, faça assim, assim, assim. Obrigado, Senhor, é o que eu precisava. Deus falou comigo hoje. Deus me deu essa direção. E Deus te dá direção todos os dias. Todos os dias. Essa é a comunhão. Abrir a Bíblia, ler, ver Deus falando com ela. Estou vendo Deus falar comigo agora. Obrigado, Senhor. Já vou na minha fé. Lá fora está caindo tudo, mas você é sustentado pela palavra. Deus falou comigo que é assim, e no final a vitória é minha. Então isso te sustenta, é o alimento que você tanto precisava para vencer aquele dia. Você combateu Satanás. Aquele dia que Satanás ia te roubar, Deus te concedeu. Quem é que te deu esse dia tão feliz? Jesus. Jesus. Deus falou comigo. Deus falou comigo. Pronto. Vale a pena ou não vale? Então nós vamos fazer igual Filipe, né? Ó Senhor, mostre-nos o Pai. O Senhor Jesus, ali era o próprio Pai. Você está tanto tempo comigo, você ainda não me conhece? Meu amigo e minha amiga, quantos anos você está buscando o Senhor? Quantos anos você está na igreja buscando o Senhor? Quanto tempo? Medita sobre isso. Agora, quanto tempo você está buscando a Deus? E por que ainda o seu dia é roubado de você? Por que ainda você nutre de tantas dúvidas, de tanto medo? O que é que está acontecendo? Você já está com Ele há tanto tempo e você ainda não o conhece. Você ainda não tem o visto. Acredite quando Ele fala com você. Acredite. Por que deixar o pensamento duvidoso entrar? A pessoa que acredita que a Bíblia, isso é muito forte, viu, gente? Posso falar? A pessoa que diz que a Bíblia vem de Deus, simplesmente cumpre. Só isso. Você entendeu? Ó, a pessoa que diz que a Bíblia é de Deus, ele cumpre. A pessoa que diz que a Bíblia é de Deus, mas não cumpre, ele mentiu. Ele é mentiroso. Na igreja existem muitas dúvidas com relação a muitas coisas. Eu vou na maior de todas. Posso ir na maior de todas? Diz-me a oferta. Eu vou na maior. Na maior dúvida de todos. Diz-me a oferta. Está escrito aqui. Se você não acredita, então você não pode acreditar em nada do que está escrito aqui. E se você diz que acredita, mas não pratica, então, meu amigo, você está mentindo. Seus olhos vão ficando cada vez mais escuros, você não vai ver Deus operar na sua vida. Compreende isso? Isso é uma questão de uma pessoa crer ou não crer. Como que ela vai ver Deus na vida financeira dela se ela não acredita? Se a Bíblia diz, será salvo tu e tua casa. Se você não acreditar nisso, como você pode dizer que isso aqui é de Deus? Se ela diz tu e tua casa, você precisa acreditar. Homem de Deus, eu não consigo acreditar assim. Seus olhos estão fechados, o seu coração está impuro. Porque se o seu coração tivesse puro, você ia ler, ver Deus falando com você e já iria dizer, obrigado, Pai, porque a partir de hoje eu tomo posse, eu e minha casa seremos salvos para a glória eterna. E acabou. Tomou posse, é meu, eu vi Deus falando comigo e ninguém tira isso mais de mim.
Não se preocupe, você vai passar por um vale escuro como a sombra da morte, mas eu vou estar lá com você. Obrigado, Senhor. Aí vem a tempestade, vem a dificuldade. Não, Deus falou comigo que Ele vai passar comigo e está passando, porque Ele está aqui, eu já estou vendo Ele. E Satanás oprime, e você não. Sai daqui na minha frente, Satanás, porque a vitória é minha, porque Deus falou comigo. Aí alguém vai dizer assim, mas Deus fala com você? Fala. Mas por que fala com você? Porque eu reconheci que o meu coração era sujo, cheio de imoralidade, de falsidade, de inveja, de fofoca, de mentira, de ódio, de ressentimento, de mágoa, de orgulho, eu tinha isso tudo. Aí eu reconheci diante de Deus verdadeiramente e fui pedindo, Senhor, purifica meu coração, tira de mim a inveja, tira de mim a maldade, tira de mim o ódio, tira de mim essa mágoa que eu tenho daquela pessoa. Ó Senhor, vai me limpando, vai me purificando, me tira isso, tira essas podridão de mim, Senhor. Eu quero ficar limpo. E na medida que o Senhor foi me limpando, eu comecei a ver Deus. Aí sim, agora eu estou te vendo, Satanás. Eu pensei que você era um gigante muito grande, mas o meu Deus mostrou que você cabe na minha mão. E eu posso fazer assim com você. Você está preso e amarrado, Satanás. Nunca mais você vai me afrontar. Foi isso que Davi fez. Foi isso que Davi fez. Busca a purificação. Então, povo de Deus, nós vamos para Tito. Lá no finalzinho da Bíblia, perto de Hebreus, nós temos uma carta de Tito. É antes de Filemão, carta de Paulo a Tito. Paulo escrevendo para Tito. Meu amigo e minha amiga, se você buscar isso para você, essa purificação, isso é algo pessoal entre você e Deus. Olha, você será um sucesso nessa terra. Amém? Olha o que acontece quando um homem e uma mulher têm um coração limpo, puro. Jesus é aquele que veio purificar o nosso coração. Sabia? Jesus é aquele que veio nos limpar, tirar de nós tudo aquilo que impede ver Deus. Preste atenção. Olha o que acontece com um homem ou uma mulher que tem um coração puro. Olha como ele é vencedor. Capítulo 1 de Tito, versículo 15. Tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para os impuros e descrentes, pois a mente e a consciência deles estão sujas. Um homem e uma mulher que tem a mente suja, ele vê sujeira em todo lugar, até na igreja que professa a fé em Jesus Cristo. Até na igreja. Ele vê sujeira até em Jesus. Ah, mas Jesus, tem uns que foram ao cúmulo do absurdo de dizer que Jesus teve uma relação sexual com uma mulher que teve um filho. Então a pessoa, quando ela está com o coração sujo, tudo para ela está sujo. Tudo para ela está sujo. Tudo está podre. Você quer ver? Eu vou te explicar uma coisa para vocês. Um homem que é mentiroso, ele pensa que todo mundo é mentiroso. Um homem que está no adultério, ele já vê todos os homens no adultério. E todas as mulheres no adultério. Não, mas aquela é assim, não, mas aquele é assim. Porque ele é tão sujo, tão no adultério, que para ele todo mundo está no adultério. Quem é mentiroso, todo mundo é mentiroso. Quem rouba, diz que todo mundo é ladrão. Quem é infiel a Deus, diz que todo mundo é infiel. Porque ele vê o que ele é. Ele vê como ele está. E se ele estiver puro, ele vai ver pureza. E quando ele vê pureza, ele saiu do pecado do julgamento. Então aqui não tem mais fardo, ele está livre. Porque julgamento só cabe a Deus. Então ele não fica acusando esse, acusando aquele, falando mal daquele, atirando pedra naquele. Porque ele vê pureza. Ô Senhor, se aquele homem está fazendo isso,
O Senhor perdoa, Deus, porque Satanás enganou ele, e porque ele é uma pessoa boa, mas o diabo enganou aquela pessoa, jogou ela no chão. Ele olhou com olhos puros. Ele não julgou Satanás. Satanás já está julgado, não precisa julgar mais. Simplesmente, ao invés de atirar pedras naquele homem, ele viu que Satanás enganou e jogou ele no chão. E ainda faz diferente. Vai na presença do Pai dele, do Santo Deus, e diz: Senhor, perdoa ele, Pai. Ajuda ele. Vai de encontro, envia os teus anjos. Ajuda aquele homem, aquela mulher a sair daquela situação do adultério, do medo, da mentira, do roubo, da fofoca, de tudo aquilo que ele está agarrado. Ele está vendo com olhos puros. Então vamos ver, olha só, tudo é puro para os que são puros. Ele não vê sujeira. A pessoa que é maliciosa, que tem a mente cheia de imoralidade, sujeira, veja bem, isso que eu vou falar para vocês é muito forte. A pessoa que tem mente suja, imunda, na imoralidade, me acompanha aqui, me acompanha aqui. Deixa eu cumprimentar essa irmã aqui. Boa noite em nome de Jesus. 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 Se alguém tem a mente suja, vai falar assim: mas o pastor está querendo alguma coisa com essas mulheres. Eu vi. Vocês não viram não como o pastor olhou para aquela mulher meio assim? Com certeza alguma coisa ele quer. Alguma coisa tem entre aqueles dois. É porque a mente daquela pessoa está tão suja que ela já está vendo já os dois tendo um caso. Tão podre que é. E nós caímos no julgamento e cometemos um grave pecado. Então é melhor você ter mente limpa e pura, e que se alguém estiver nessa situação, que você nem veja. Deixe isso na mão de Deus. Isso é a armadilha de Satanás. Porque se você entrar nesse campo, você vai se sujar mais, e o que vai acontecer? Você nunca vai ver Deus. Aí sua família não vai bem, sua casa não vai bem, seu trabalho não vai bem. Pode até estar tudo bem, mas você não vê nada bem. Você só vê escuridão, você só vê tristeza, você só vê angústia, você só vê peso. Às vezes até está ganhando um bom salário. Ô lugar ruim de trabalhar, ô povo ruim naquele lugar. Eu não aguento mais, mas está ganhando um bom salário. Podia estar enxergando muito melhor. Você entende? Então, olhos puros, meu amigo. Ao invés de ver escuridão e sujeira da terra, nós vamos ver Deus. Nós vamos ver Deus. Mateus capítulo 23. Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, muito forte. Mateus capítulo 23. Olha, povo de Deus, o que vocês vão ouvir agora é muito revelador e muito forte. Acharam Mateus 23? Olhem para mim. Hoje, em nome de Jesus, muitas pessoas vão ser libertas aqui. Amém. Você sabia que Satanás está lá fora com muito ódio? Porque ele está perdendo você. Ah, mas eu sou dele. Olha, meu amigo, enquanto que você está com sua mente suja, ele domina. Ele domina, mesmo que você não está vendo, porque você não vai ver ele. Se eu apagar as luzes ali, eu não vou ver nada, eu vou viver na escuridão. Eu posso até ter meus olhos abertos. Então, nós aqui na terra andamos com os olhos abertos, mas se o nosso coração está sujo, nós não estamos enxergando o reino espiritual. É tudo escuro, você não consegue discernir quando é Deus, quando é Satanás. As pessoas têm tanta dúvida, eu não sei se é Deus ou o diabo que está agindo na minha casa agora. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei se é Deus ou o diabo. Aí você não pode fazer nada, você está amarrado. Você não pode agradecer e você não pode combater. Se você combater, você está falando assim: Deus, eu não quero. Se você entende, você não sabe para onde correr. Então presta atenção. Jesus, vendo essa situação do povo, a dificuldade do povo, ele trouxe uma palavra muito forte. Sabe?
tem como sair dessa situação. Jesus sempre tem uma saída. Jesus tem uma saída para você aqui hoje. Mas você vai acreditar? Você crê que a Bíblia é a boca de Deus aqui na terra? Tem certeza? Olha, é muito forte o que você vai ouvir. Versículo 37 a 39. Jesus terminou dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhes manda. Para. É forte ou não é? Jerusalém são as pessoas. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhes manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Agora, a casa de vocês ficará completamente abandonada. Olha para mim. Quando você vê uma casa abandonada numa estrada, quando você vai assim no campo, na roça, aí você vê uma casa abandonada, à noite, você vê essa casa iluminada, bonita, toda limpinha, pintadinha. É assim que nós vemos uma casa abandonada? Casa abandonada é suja, cheia de mato, escura, que dá até medo de passar ali. Alguns até dizem, naquela casa tem assombração. Vem com os folclores. Casa abandonada é alguma coisa que é escura, suja, cheia de mato. É assim que fica a situação das pessoas que apedrejam os profetas e os mensageiros da palavra de Deus. Não é a vida financeira dela, pode ser também. Eu vou dizer uma coisa para você, ela fica simplesmente abandonada, caída. É por isso que você vê tantas pessoas sofrendo nessa terra. Satanás é muito astuto. Ele leva a pessoa a pensar coisas e atacar pedras nos servos do Deus vivo. Você é servo do Deus vivo? Se uma pessoa joga pedra na sua fé, vai pagar caro. É por isso que Jesus disse: orem pelos seus inimigos, por misericórdia, porque ai daquele que toca nos mensageiros da boa notícia de salvação. Então a palavra está sendo ministrada. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhes manda. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras, o nosso jeito de ser. Nós temos que ver Deus trabalhando, nós temos que ver luz. Então nós não vamos acusar ninguém e não vamos pagar o preço de ser uma casa abandonada, destruída, caída, escura, sem que ninguém queira habitar nela. Presta atenção, versículo 38. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. É isso que está acontecendo com muitas pessoas nessa terra, e Deus está trazendo aqui um aviso para todos nós, inclusive eu, você que está em casa, de termos mais cuidado com aquilo que nós falamos, pensamos, para nós não pagarmos o preço de dizer assim: estou na igreja, estou com a Bíblia, faço isso, faço aquilo, mas a minha vida não muda. Estou caído, abandonado, destruído. O que nós precisamos, ao invés de jogar pedras, é dizer assim: Senhor, purifica o meu coração, porque eu não estou mais enxergando o Senhor. Eu não estou te vendo mais, Deus. Eu não consigo mais abrir a Bíblia e ver o Senhor falar comigo. Está tudo escuro. Eu não consigo mais ter contato com o Senhor. Sabe, Deus, quando eu ligo a televisão, lá temos homens
que o Senhor colocou na televisão para pregar, eu quero o seguinte, virar de canal logo, que eu não quero nem ouvir mais eles falarem. Ó Deus, quando eu estou no carro, coloca um louvor, eu não quero nem ouvir o louvor, porque eu não consigo mais ouvir. Cuidado, você está correndo um grave perigo. Volta para o Senhor, purifique-se, que você vai ver a vitória. Olha o que um homem precisa fazer, olha a direção de Jesus Cristo. Versículo 39. Eu afirmo que vocês não me verão mais, até chegar o tempo em que dirão, Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. O que é isso? Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Presta atenção, me acompanha aqui, homem. Eu vou na casa desse homem, ou encontro ele na rua. Jesus manda dizer que ele te ama e que você pode buscá-lo todos os dias, porque ele tem grandes bênçãos para você. Aí eu saio da presença dele. Aí depois ele no coração diz, obrigado Deus, abençoe esse homem que ele trouxe uma boa notícia para mim. Você está perto de Deus. Vem esse crente enjoado falar de Deus comigo de novo. Eu já não quero mais ouvir isso. Quando alguém traz a boa notícia do Evangelho, meu amigo, abençoa a vida daquele homem. Abençoa a vida daquela mulher. Abençoa. Por mais que seja dura a palavra, abençoa. Se vem em nome do Senhor Jesus Cristo, se vem em nome do diabo não, meu amigo, mas se vem em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa o Senhor. Eu nem te conheço direito, mas abençoa a vida do pregador, abençoa a vida dessa serva do Senhor, desse servo do Senhor, desse homem que trouxe um CD para mim de uma mensagem, um DVD para mim, esse homem que me deu uma Bíblia, abençoa a vida desse homem. Olha só, eu afirmo a vocês que não me verão mais até o tempo em que dirão, Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Agora, não adianta ser só de boca, porque Deus conhece o nosso coração. Quando você abençoa aquele que vem em nome do Senhor, você já está falando assim, obrigado Pai, eu precisava dessa palavra. Obrigado meu Deus. É como você está aqui nesse culto hoje, e hoje quando você vai sair daqui dizer assim, Deus, obrigado que o Senhor usou aquele homem para falar comigo. Eu precisava ouvir essas coisas. Abençoa mais aquele homem. Ora pelo pastor, ora pelo pregador. Mas não é para ele não. Ora para que Deus use ele para você. Oh Deus, ajuda esse pregador. Oh Deus amado, fortalece esse homem para ele estar firme, ele e a família dele, para que ele possa ser sempre o canal de bênçãos para trazer a boa notícia para nós. Abençoa aquele que vem em nome do Senhor. Nunca jogue pedras, porque senão você se torna uma casa abandonada. Não são minhas as palavras, são as palavras do Deus vivo, do Senhor Jesus Cristo. Ele já disse aqui que ele está no Pai e o Pai está nele. Ele é a revelação visível do Deus invisível. Compreendeu isso, meu amigo? Para finalizarmos, nós vamos para Salmos, versículo 12 e 13. Salmos capítulo 19. Obrigado, Senhor. O Senhor é Deus, o Senhor é Pai. Você não tem ideia do quanto esse Deus te ama. Sabe, o salmista Davi, nas suas dificuldades, ele diz assim no versículo 12 e 13: quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Olha a oração desse homem. Senhor, eu sou uma pessoa que falha muito. Eu nem percebo o que eu falo, o que eu penso. Quando eu vou ver, eu já falei. E às vezes nem vejo. Me purifica daquilo que eu cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita
e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti. É isso que Satanás quer fazer com o povo aqui na terra. Levar eles à desobediência. Se tornarão casa abandonada. Não verão mais Deus. Se não vê Deus, não vê vitória. Se vê um homem e uma mulher derrotado dia e noite. Hoje é dia de você passar a ver Deus. Domingo que vem nós temos aqui o culto da Santa Ceia. Você é convidado para vir e dizer: Senhor, eu vou começar a partir de hoje é domingo, buscar no Senhor, nesses 7 dias próximos, eu vou buscar essa purificação para o meu coração. Eu quero chegar aqui domingo, Senhor, eu quero ser lavado pelo teu sangue, purificado por ti. Quero ser uma pessoa completamente limpa. Sei que tenho muitos pecados. Já joguei muita pedra nos outros, até no pregador. Mas eu peço ao Senhor que o Senhor venha limpar a minha mente para que eu possa te ver de novo. Eu quero ter aquela comunhão que eu tinha antes. Eu quero abrir a Bíblia e ver o Senhor falando comigo. Eu quero ouvir uma canção e dizer: eu coloquei esta canção agora porque Deus está falando comigo. Na verdade, foi Ele que colocou para mim. É você ver Deus em todas as coisas. Acreditar que Deus está trabalhando a seu favor. Acreditar que uma pessoa chegou e falou de Jesus para você, e você dizer assim: oh Pai, obrigado, que o Senhor abençoe esta pessoa, eu precisava dessa palavra. Oh Senhor, eu estava atrás do caminhão e estava escrito assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oh Senhor, é a mensagem que eu estava precisando hoje. Aonde você olhar, você vai ver Deus. Porque quando o homem está com o coração puro, ele vê assim: Deus. Caso contrário, ele só vê tristeza, angústia. E nós vamos começar hoje a louvar esse Deus, buscar esse Deus. Temos culto terça-feira, temos culto quinta-feira, terça-feira culto de libertação, quinta-feira culto da cura. Se você diz assim: eu não consigo, homem de Deus, venha terça-feira, por favor, receber a oração de libertação, que esta semana é para você ser mais do que vencedor, chegar aqui domingo, já tomando posse da sua vitória, da cura, da libertação total. Eu convoco a igreja para estar aqui terça-feira. Eu convoco a igreja para estar aqui quinta-feira. Eu convoco a igreja para estar aqui domingo. Agora, se nesse momento você viu um homem falar, você não vai vir. Mas se você viu Deus falar com você através do homem, você vai estar aqui terça, você vai estar aqui quinta, você vai estar aqui domingo, louvando a Deus, clamando a Deus e dizendo: hoje é o dia da minha vitória. Aplica isso a você. Luta pela sua vida. Busca isso para você. É demais. Você ter olhos claros, limpos, purificados e poder ser livre de toda maldade. Amém? Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, aplaudindo o Santo Deus de Israel. É para o Senhor essas palmas, Pai.